gente falou sobre abertos, e aí isso é prato cheio para a gente falar agora sobre funções contínuas. Tá? Que vocês vão ver que isso aqui simplifica várias coisas sobre funções contínuas. Então vamos fazer aqui a primeira, que é a tradução. A gente teve uma definição de função contínua em termos de épsilons e deltas, agora a gente vai dar uma em função de abertos. Tá? Então vamos fixar uma função que ela sai de um x chega no y, isso aqui é um espaço métrico, isso aqui é outro espaço métrico, e aí eu vou dar uma caracterização, então eu vou falar que são equivalentes. Duas afirmações. A primeira é f é contínua, com aquela nossa definição por epsilon e delta, e quando eu falo que ela é contínua, estou falando que ela é contínua em todos os seus pontos. Né? E a B é a caracterização em termos de aberto. Eu vou dar uma frase aqui que só usa abertos. Então eu vou falar que a f a menos 1 de um A é aberto para todo A aberto. Então aqui a gente fez um abuso, que eu não estou falando de que as pessoas são abertas. Né? Esse aberto é no Y, certo? Que daí eu tomo a pré-imagem via essa F. Então esse cara aqui é um aberto em X. Então qualquer aberto em Y que você pegar, na hora que você faz a pré-imagem dele, né, isso aqui não estou afirmando que existe uma função inversa, é só pré-imagem, a pré-imagem dele vai ser um aberto em X. Vamos tentar fazer essas duas direções? O desenho vai ser mais ou menos o mesmo para os dois lados. Vamos começar aqui com um X e um Y, certo? O que eu quero fazer primeiro? Eu vou supor que ela é contínua e mostrar então, né, supor contínua por épsilons e deltas e mostrar então que imagem inversa de aberto é aberto. Então vamos pegar um ponto aqui que está na pré-imagem, certo? De um aberto. Né? Então eu tenho um aberto aqui desse lado, um A, que é um aberto. Vou tomar a pré-imagem, um ponto aqui que está na pré-imagem, que é um x. Se ele está na pré-imagem, isso quer dizer que o f de x está lá dentro do seu A. Tá bom? Bom, se isso aqui é um ponto dentro de um aberto, então quer dizer que tem uma bola aberta. Né? Lembra, aberto num espaço métrico é um conjunto que tem todos os seus pontos com uma certa folga. Essa folga aqui, que você poderia chamar de R, eu vou dar um nome melhor. Eu vou chamar essa folga de epsilon. Chama esse raio aqui de epsilon. Tudo bem? Então você tem aqui um raio, que quer dizer que essa bola inteira está dentro desse A. Estou usando a hipótese que o A é aberto. Tá? Tá aqui. Tudo bem? Bom, mas agora usa. Você tem uma função, tem que ela é contínua, e você tem um epsilon, certo? Você usa a definição de continuidade, ele vai falar o quê? Que existe um delta, tal que qualquer ponto que eu pegar nessa bola, né, certo? Aquela definição de continuidade, tá, você pode reescrevê-la em termos de bola. Né? Qualquer ponto que dista menos que delta do seu x, a imagem vai distar menos de epsilon do seu f de x. Percebe o que é isso que eu acabei de falar? Quer dizer que qualquer yzinho que você fizer a conta aqui, na hora que você fizer a conta, vai cair aqui, dentro do seu A. Vai cair dentro da bolinha, mas em particular vai cair dentro do A. Ou seja, qualquer cara que você fizer aqui está na pré-imagem do A. Qualquer um que você calcula está no A, e é exatamente isso que você queria fazer. Acabamos, certo? Então, um lado já foi, que é mostrar a continuidade do jeito normal, né, do epsilons e deltas, implicou nessa em termos de abertos. Agora vamos fazer a outra. Vamos supor que a imagem inversa de aberto é aberta para qualquer aberto e vamos mostrar que ela é contínua. Então agora você tem que fazer a definição via epsilons e deltas. Então vamos pegar um ponto x, vamos pegar o ponto f de x dele, né? Então aqui a gente chama de x, aqui você chama de f de x. O que é que você quer mostrar para continuidade? Alguém te deu um epsilon, que eu já vou pensar em termos de uma bola. Então aqui eu tenho uma bolinha de raio epsilon. E o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que existe um delta, tal que qualquer coisa que eu calcular aqui dentro, com essa distância delta, menor que delta aqui, vai cair com distância menor que epsilon aqui. Ou seja, eu tenho que achar uma bola aqui que na hora que eu aplico a função, vai cair inteira dentro desta bola aqui. Mas olha, aqui está escrito que imagem inversa de aberto é aberto, certo? A bola centrada em fx de raio epsilon, em particular, é um aberto. Então a imagem inversa disso, que eu vou desenhar como sendo um quadrado, isso aqui é a imagem inversa dessa bola. É um aberto que tem o x. Se ele é um aberto que tem o x, agora você usa a definição de ser aberto aqui desse lado. Se ele é um aberto que tem um ponto, tem uma bolinha de raio alguma coisa que fica inteira dentro desse negócio. Vamos chamar esse raio de alguma coisa de delta? Agora olha o que aconteceu. Todo mundo que está dentro dessa bolinha, em particular está dentro desse quadrado, que são os pontos que, na hora que você calcula, cai dentro dessa bola. Bom, mas é exatamente isso a definição dessa função de contínuo. Então a gente tem os dois lados. Tá bom? Então,
Temos agora esse resultado, você pode trabalhar agora, quando você tem com uma função contínua, você pode trabalhar dos dois jeitos, ou via epsilons e deltas, ou via imagem inversa de aberto é aberto. A gente vai depois trabalhar com sequências convergentes também, mas isso é no futuro. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar agora, vamos fazer mais um resultado. Só que agora a gente vai envolver o produto, porque eu quero fazer uma coisinha interessante com o gráfico da função, então eu preciso do produto antes. Eu vou trabalhar com um espaço métrico x e vou trabalhar com outro espaço métrico y. E eu vou fazer o produto dos dois. Esse resultado ele tem alguns probleminhas. O primeiro probleminha é o seguinte: a gente definiu a métrica produto, que é fazer simplesmente a soma das métricas, mas eu poderia tentar fazer o mesmo resultado com uma coisa tipo métrica euclidiana aqui, ou alguma coisa assim para pegar o R2 do jeito que vocês estão acostumados. Não vou fazer isso por enquanto, porque a gente vai tirar um resultado lá para frente, que fazer isso que eu estou fazendo agora implica o caso lá anterior, porque meio que essas métricas elas vão ter os mesmos abertos. Então se eu resolver o aberto, fizer as condições de aberto de um jeito, vai já implicar o outro automaticamente para um resultado futuro. Então eu vou fazer com essa que é mais fácil de fazer a conta. Tá? Então aqui simplesmente eu tenho uma métrica aqui, outra métrica aqui, no produto eu vou trabalhar com a soma das métricas. Tudo bem? De a primeira coordenada com a da segunda coordenada. E isso vai ser suficiente para a gente no futuro. Então por enquanto finge que a gente está trabalhando só com esse cara. Então não vale o R2 do jeito que você está acostumado. Qual que é o resultado que a gente vai provar? O resultado que a gente vai provar é que se você pegar um A aberto no X e um B que é aberto no Y, o produto desses dois é aberto no produto. Tudo bem? Qual que é o problema desse resultado? O problema desse resultado é que dá muita vontade de usar a volta dele e a volta dele é falsa. Tá? Qual que é a volta dele que está errada? Está errada, hein? Não é verdade que qualquer aberto no produto é produto de abertos. Tá? Inclusive dá para você fazer exemplos bem fáceis. Por exemplo, você pega um conjunto assim, esse aqui é um aberto, e junta com esse aqui, que é outro aberto de junto, esse conjuntão inteiro não é produto de abertos. Tudo bem? Isso aqui você não consegue escrever ele como produto de dois conjuntos. Se você pegar a bola aberta no R2, que a gente vai ver depois, o argumento que eu estou falando aqui indireto, isso aqui vai ser um aberto, e ele não é o produto de dois abertos. Tudo bem? Então, calma lá, não é verdade que todo aberto é produto de dois abertos, mas é verdade que produto de dois abertos é aberto. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos tentar provar esse. O que eu tenho? Eu tenho aqui o A, meu aberto, no X, pelo B, que é o meu aberto no Y, certo? E aí agora eu peguei esse quadradão e eu tenho que mostrar que, dado um ponto aqui qualquer, vai ter uma bolinha em termos desse do produto que vai ficar aqui inteiro dentro desse negócio. Olha, se esse ponto é um ponto XY, certo? O X pertence a X, o X, o Y pertence ao Y, mas mais que isso, o X está no Azão e o Y está no Bzão. Se ele está no A, tem um raio aqui que deixa ele, vamos chamar isso aqui de R1, que deixa ele inteiro dentro do A. Se ele tá, o Y está no B, tem um raio R2 que faz essa bolinha aqui centrada no Y ficar inteira dentro do B. Eu vou chamar de R o menor dos dois. Então é o mínimo do R1 com R2 que isso aqui vai funcionar. Tudo bem? E o que eu afirmo para vocês é que a bola centrada nesse cara, o desenho dela não é esse, mas eu não vou entrar no mérito aqui, mas a bola centrada nesse cara é centrada nesse ponto XY. Com este raio, está inteira dentro do A vezes B. Repara que isso acabou o problema, certo? Você vai mostrar que um ponto que está aqui dentro está inteiramente contido nesse produto. Existe uma bolinha que está inteiramente contida nesse negócio e aí acabou. Como é que você faz isso? Pega um ponto qualquer que está aqui. Então vamos chamar, aqui eu chamei de XY, esse centro, então vamos chamar de AB o outro. Que eu quero justamente provar que o Azinho está no Azão e o Bzinho está no Bzão. Certo? Então pega um cara que está nessa bola. Então pertence à bola de raio R centrada em XY. Certo? Se eu mostrar que a distância do A para o X é menor que R1, eu mostrei que o X está no Azão. Do mesmo jeito, se eu mostrar que o Bzinho, a distância dele para o Y é menor que R2, eu teria mostrado que o Bzinho está no Bzão. Então, mostrando essas duas afirmações, eu mostrei que o ponto AB está nesse quadrado aqui. Tá certo? Vamos fazer um só para completude, mas vocês vão ver que sai tranquilo, os outros saem igualzinho. Então, vamos calcular a distância do A para o X. Distância do A para o X, eu sei que acontece o seguinte. Isso aqui é menor ou igual que a distância do A para o X. Repara que essa aqui é a métrica no X, mais a distância do B para o Y.
Isso aqui é a métrica do y. Por que eu posso fazer isso? Bom, porque esse cara é igual a esse, somei uma coisa maior ou igual a zero, então vale essa desigualdade. Truque sujo, mas vai lá. Por que eu faço isso? Porque agora esse negócio aqui é exatamente a distância agora no produto do ponto A, B com relação ao x e y, certo? E esse cara aqui eu sei quanto dá. Essa distância aqui é menor que r, porque eu peguei justamente esse cara aqui. Só que o r é maior. O que a gente queria mostrar? O r é menor ou igual que o r1, certo? Porque eu tinha pego o mínimo. Ou seja, essa distância é menor que r1, que era justamente o que a gente queria fazer. Depois que você faz a conta, você se perde um pouco, porque faz um tempo que você está fazendo coisas meio triviais aqui no caminho, mas o que você queria mostrar era que a distância desse cara para o x era menor que r1, e foi isso que a gente fez. Então já deu. Tá certo? Então, produto de dois abertos é aberto. Cuidado, não use a volta. Tá bom? Porque a volta não vale. A gente estava falando sobre funções contínuas, né? É porque agora esse resultado aqui permite a gente fazer um negócio bonitinho, que é o seguinte. O que é o gráfico de uma função? Então você tem uma função que sai do x e chega no y, certo? O que seria o gráfico dela? Então o gráfico dessa função é o conjunto dos pontos x. Você pode escrever assim, ó, xy, tais que y é igual a f de x. Tem outro jeito de escrever. São os pontos x, f de x, para x pertencente a x, certo? É o mesmo conjunto isso aqui. Tá? Só escrevi de dois jeitos, você veja aí qual é o jeito que você está favorito. Isso aqui é o gráfico da função. Se a f é contínua, implica esse gráfico fechado. Certo? Porque esse troço é um subconjunto do x vezes y. Então, para eu conseguir falar dele fechado, eu tenho que ter abertos e fechados nesse negócio. A gente acabou de mostrar aqui um pouquinho sobre abertos lá. Vamos mostrar que esse negócio agora é um fechado. Tudo bem? Então, o complementar dele tem que ser um aberto. Tudo bem? Vamos tentar mostrar esse negócio? Então, como é que você faz? Eu vou ter que fazer um desenho aqui. Ó, fazer o x pelo y, né? Então aqui está o x, aqui está o y, vamos fazer uma função com gráfico, uma função contínua, tá? Então eu tenho que usar essa hipótese da continuidade. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que se eu pegar um ponto fora do gráfico, por exemplo, este, tem uma bolinha em volta dele que não encosta no gráfico. Isso é mostrar que o complementar é aberto, certo? Todo mundo no complementar cabe com uma certa folga no complementar. Tudo bem? Então eu vou pegar um ponto xy, que não está no gráfico. Isso aqui, se ele não está no gráfico, isso quer dizer exatamente que f de x é diferente desse y. Tudo bem? Ou seja, se você pegar o ponto x, f de x, que vai ser interessante para a gente, ele está aqui em cima. Podia estar embaixo, mas tanto faz. Tá bom? Está aqui nesse caso. O que acontece agora? A gente teria que só arrumar uma bolinha aberta em volta desse cara que não pega esse gráfico aqui, tá certo? Ó, vamos pegar a distância vamos chamar de R, vamos pegar aqui, vamos chamar de R, a distância no Y do x, não, do y para o f de x, certo? Esses dois pontos são distintos, então esse troço é maior que zero. Eu vou dividir por 2, porque eu quero que essa distância, meio que se você pensasse assim, ó, seria essa distância aqui, eu quero parar na metade. Tá bom? Lembra que isso aqui é maior que zero. Tudo bem? Repara que agora, o que acontece aqui nesse negócio? Se você pegar a bola de raio R centrada no Y e a bola de raio R centrada no f de x, isso aqui, a intersecção desse negócio é vazia, porque a gente pegou esse raiozinho aqui dividido por 2. Tá? Isso aqui é tranquilo de mostrar. Então, você tem uma bola aqui. Se o raio é menor que a metade desses dois centros, você tem que as duas são disjuntas. Tá bom? Não usei a hipótese da função ser contínua ainda. Vamos aproveitar que o desenho ainda está aqui. Ó. O que aconteceu aqui? Esse aqui é um desenhinho aqui em cima, que se você quiser, aqui te deu esse raio R aqui, certo? Por a função ser contínua, você sabe que tem uma região em volta do seu x, tal que qualquer cara que você fizer a conta vai cair nesse intervalinho,
Tá certo? Bom, mas vamos fazer agora no desenho para acabar, vai. Olha esse produto aqui, ó. Eu vou olhar esse quadradinho aqui, ó. E vou olhar, eu vou colocar esse mesmo raio que a gente pôs aqui, e vou colocar em volta desse cara aqui. Certo? Que aqui está aqui o seu. Qualquer cara que você fizer a conta, aqui, na hora que você calcular o f de x dele, vai cair nessa altura aqui, nessa faixa aqui em cima. Certo? Porque a função é contínua. Tudo bem? Bom, mas se ele caiu aqui em cima nessa faixa, com certeza ele não interceptou esse quadradinho aqui embaixo, porque nessa segunda coluna eles são disjuntos, que é esse comentário que a gente fez aqui. Então qualquer ponto que você pegar aqui, ele não vai, em particular, estar no gráfico da sua função. Então esse quadradinho aqui aberto, que a gente já sabe pelo resultado anterior que os quadradinhos são abertos, te dá um aberto disjunto do gráfico. Lembrando que aqui então o lado desse quadradinho aqui é exatamente o delta, né? Isso aqui é a bola centrada em x com esse raio delta aqui que a gente achou pela continuidade, que é para garantir que vai dar essa disjunção. Tá certo? Esse resultado, às vezes o pessoal fala assim, tipo, tem o teorema do gráfico fechado, que o pessoal vê lá em análise funcional. Só cuidado que lá eles têm funções lineares, tá num outro contexto. Aqui para gente, para espaços métricos, isso não vale, que é o seguinte, não é verdade que se a função tem o gráfico fechado, então ela é uma função contínua. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos trabalhar com R2 e pega a função 1 sobre x e, além de tudo, eu defino que no zero ela dá zero. Tudo bem? Então, para x diferente de zero, ela é 1 sobre x, tem um gráfico assim. Para o zero, ela dá zero. Você podia pôr qualquer outra coisa aqui, tanto faz. Essa função, você sabe lá do curso de cálculo 1 que ela não é contínua. Certo? Não vamos precisar mostrar aqui isso, mas ela não é contínua. Mas o gráfico dela é fechado. Tá certo? É um pouquinho chato de mostrar, talvez, se você quiser fazer a conta, mas se você roubar, não é. Por quê? Porque esse pedaço aqui é fechado porque ele é gráfico de uma função contínua. A gente acabou de fazer. Esse pedaço, né, se você se limitar a essa parte aqui, vai ser fechado porque ele é gráfico de uma função contínua. Aqui também vai ser gráfico de uma função contínua. E aqui é só um pontinho. Você tem três fechados, união infinita de fechados é fechado, então esse gráfico aqui ele é fechado, mas a função não é contínua. Então, no geral, aqui para a gente, em espaços métricos, não é porque a função tem o gráfico fechado que ela vai ser contínua, tá? Mas olha a volta, que é o que a gente acabou de provar. Tá certo? Então é isso por enquanto.